Meu primeiro trauma aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu tava na casa dos meus avós e tava tendo um churrasco. Só que na casa da minha avó, quando tem churrasco, todo mundo vai pro lado de fora e fica todo mundo. E eu tava do lado de dentro com a minha prima, mais nova do que eu na época. Bom, sempre foi mais nova do que eu. Eu tava lá brincando com ela e meu avô entrou. Aí meu avô falou assim: vem cá, netinha, rapidinho, deixa eu falar um negócio pra você. E quando eu entrei dentro do quarto, como tava assim, todo mundo bebendo, música alta, o meu avô tirou as calças e ele pediu pra colocar a minha boca no negócio dele. E eu falei pra ele: vovô, mas isso não é errado, porque por mais que eu era uma criança de 11 anos de idade, eu já não era tão criança assim, tão inocente assim. E eu sempre tive meu pai e minha mãe pra me explicar o que pode e o que não pode. E aí meu avô falou que não precisava de eu ficar com medo, que não ia acontecer nada demais. E eu falei: vovô, por favor, deixa eu sair do quarto, senão eu vou começar a chorar e vou querer gritar. Aí meu avô ficou com raiva de mim, falou que eu era teimosa, que eu era uma das netas mais teimosas dele, e saiu do quarto. Por mais que isso não pareça ser tão traumático assim, foi. Porque eu nunca mais quis ficar sozinha na casa da minha avó, eu nunca mais quis ficar sozinha com o meu avô, eu nunca tive coragem de contar isso pros meus pais porque eu tinha medo da reação deles, eu tinha medo de acontecer alguma coisa pior. Então eu carreguei esse trauma, porque eu não era tão criança assim, como eu disse, eu já era um pouco maiorzinha. E isso, como eu tava começando a me desenvolver pro lado adolescente, descobri o que era um corpo, descobri o que era parte íntima, tudo isso, meio que me travou, né? Eu não conseguia imaginar nada que fosse sexual, nada que envolvesse sexualidade, nada que envolvesse nudez. Tudo isso me fazia muito mal, né? Me deixava com a lembrança do que o meu avô fez, do que ele me falou dentro do quarto. Então realmente mexeu muito com o meu psicológico, me travou muito. E eu falei assim, eu contei pra minha prima, né? Isso, passou uns anos, essa minha prima que tava comigo, eu contei pra ela, que a gente sempre foi muito amiga. E ela falou pra mim: olha, o vovô também tentou fazer isso comigo. Foi a mesma coisa. Mas não fica chateada não, vamos procurar uma igreja que vai ser melhor pra gente. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a frequentar a igreja com ela e eu comecei a ficar muito amigo do pastor. O pastor era muito bom, sabe? Só que ele era um velho de 60 anos de idade, mas ele era muito sábio. E por mais que eu era mais novinha, nessa época eu já tinha uns 14 anos, eu contava várias coisas pra ele. Mas eu nunca cheguei a contar disso, do meu trauma, da minha família, até porque ele conhecia pessoas da minha família, eu não tinha por que contar isso pra ele. Aí eu lembro que uma vez eu tava no ministério e eu saí muito tarde. Eu saí, eram umas 10, 10 e meia. E o pastor morava atrás da igreja, né? E ele falou: vamos pra lá, filha, pra gente tomar um café. Aí eu falei: tá bom, pastor. Aí eu saí do ministério e fui pra casa do pastor. Quando eu cheguei lá na porta da casa dele, tava bem escuro, sabe? Aí o pastor pegou no meu braço forte e falou pra mim: nossa, você me causa uma coisa muito boa. O pastor era um velho e eu era uma adolescente. E eu já tinha passado por aquele trauma do meu avô. E quando ele pegou no meu braço e falou aquilo pra mim, ele me deu um abraço apertado. E na hora que ele me deu um abraço apertado, ele começou a sarrar a parte da frente dele em mim. E na hora que ele sarrou, eu me assustei. Falei pra ele: pastor, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E eu fui pra casa e já fui chorando. Já falei: cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. E esse foi o segundo trauma, que por mais que você também pense que não é grande coisa, pra mim era. Porque mais uma vez eu tava passando por um transtorno, um assédio sexual, sabe? Mais uma vez um velho me encoxando, passando a parte íntima dele em mim. Que nojo, que nojo. Sério, quem que vai parar esse cara? E eu fiquei com muito medo de expressar isso, sabe? De falar isso. E aí eu lembro que nesse mesmo dia eu fui pra casa chorando, não tive coragem de contar pra ninguém de novo, nada disso, fiquei com aquilo entalado na minha garganta. E passou mais ou menos um ano, eu já tinha 15, eu tava na casa de uma amiga, que na verdade ela não era melhor amiga, amiga de muitos anos, não. Ela tinha mudado pro meu bairro tinha pouco tempo, ela era sozinha, ela ia pra rua brincar, e como eu tava na rua brincando, jogando